Boa noite, iniciamos a nossa web na UC de manutenção em sistemas mecânicos. Vamos lá? Na verdade, é manutenção de máquinas e equipamentos mecânicos, né? Não veio o nome da UC certo, mas no fim é a mesma coisa, né? O mesmo assunto. Então, a manutenção, né? Como eu já disse, redisse e disse várias vezes, ela é de suma importância, né? Ela é de fato um investimento na nossa indústria e não um mal necessário, né? E hoje a gente tem aqui os conceitos e o porquê de realizá-la e a importância de fazê-la também. Então, a manutenção traz a garantia de que as funções dos equipamentos, máquinas e instalações possam atender a um processo de produção ou serviço, isto é, possam oferecer capabilidade, garantindo a qualidade do produto, segurança, confiabilidade e conservação do meio ambiente. Quando a gente vai tratar, na última aula eu falei um pouquinho da ISO 55001, PAS 55, elas vêm muito com relação ao quê? O principal, né, a principal palavra, o principal meta de todos é confiabilidade e a segunda é disponibilidade. Então, hoje a manutenção centrada na confiabilidade, nos conceitos de indústria 4.0, que o pessoal já quer ir para o 5.0, a ISO 55000, tudo vai estar centrado em primeiro confiabilidade e juntamente com disponibilidade. É lógico que traz outros aspectos, né? Que a gente falou de qualidade, falou de segurança, falou de meio ambiente, são itens que de fato a gente ganha junto, né? Mas os dois principais acabam sendo confiabilidade e disponibilidade dos nossos ativos. Então, o desafio das organizações que visam manter sua linha de produção e os processos de fabricação em pleno funcionamento com o máximo de performance. Então, é um sinônimo. Disponibilidade e performance são, estão coligados, né? É fazer com que todas as máquinas e equipamentos envolvidos no processo não parem devido a quebras inesperadas. Então, para evitar essas quebras e fazer com que o índice de parada das máquinas e equipamentos cheguem a zero, ou próximo a essa meta, né? Depende do nível de ativo que você tem, redundância e tudo mais. A meta é sempre ter 100% de disponibilidade, mas a gente sabe que tudo isso depende do quê? O equipamento, se ele é novo ou se ele é antigo, se ele roda acima da disponibilidade, acima da performance a qual ele foi projetado, se ele tem manutenção bem feita, se, deixa eu pensar outros aqui, os insumos têm boa qualidade quando você vai trabalhar, se o seu processo está bem ajustado. Então, tudo isso influencia, né, para o nosso, para nossa meta chegar a zero. Então, tem hora que a meta do 2%, 3%, 5% é algo aceitável, é algo que você vai trabalhar, vai fazer o seu planejamento de manutenção, né, o seu PCM ali, algo já para entender essa meta e ela ser algo que está dentro da sua realidade. Então, a meta é sempre chegar a zero, mas pode ser que a sua seja diferente e tem sim as questões da justificativa para isso, né? São vários e vários aspectos que influenciam. As indústrias podem utilizar-se de alguns tipos de manutenção que visam compor uma estratégia de manutenção adequada para cada máquina ou equipamento, levando em consideração sua importância dentro do processo produtivo. Então, o que a gente vai analisar, né? Layout de produção, tempos de setup, gargalos, tudo isso influencia na minha decisão, no meu processo decisório na hora de montar um plano de manutenção. É a manutenção corretiva, que a gente vai falar aqui primeiro, né? É o trabalho realizado para consertar um equipamento após sua falha, né? A manutenção só é realizada após a máquina ou equipamento quebrar. Então, essa é um dos modelos. Tem equipes que trabalham só com esse modelo? Existe. Existem alguns mercados também que têm que viver dessa forma da corretiva, porque se ele for fazer uma preventiva ou uma preditiva, o custo é muito elevado, as percas são maiores e o equipamento às vezes não quebra tanto, né? Vamos usar eletrônicos mesmo, a gente já trabalha com corretivo, né? A televisão de casa, a lâmpada de casa, a gente usa o pano de corretivo, porque quando queima a gente troca, né? A gente não fica fazendo preventiva e nem preditiva. Então, as manutenções corretivas podem ser realizadas logo após a constatação da falha no equipamento ou pode ser programada para uma data posterior à quebra, de forma mais planejada.
quando essa manutenção não pode ser postergada e precisa ser realizada emergencialmente por essa máquina ou equipamento ser responsável por um processo produtivo crítico e que necessite de um planejamento prévio da parada, costuma-se considerar como manutenção corretiva emergencial. Então tem que ir na hora. Por que isso? Porque tem um programado emergencial para a gente saber distinguir de forma adequada. Programada. O João está lá na planta dele, precisa fazer a troca de um rolamento do motor da esteira. Só que a esteira ainda está rodando bem. Ah, não está rodando 100%, mas a minha produção vai ser um pouco mais lenta, né? Eu vou rodar 70%, o meu rolamento ainda suporta e eu vou ter um bolsão, né? Costumeiramente falo, um tempo de setup na minha máquina que eu vou trocar, né, o meu produto e essa troca me dá um espaço de 4 horas de produção. Então, nessas 4 horas, o João vai lá e programa, né, para fazer a troca do rolamento. Então, ele já prepara o sobressalente, já busca o rolamento almoxarifado, já separa a ferramental, já designa a equipe, né? Se tiver que passar uma instrução para alguém, já passa antes, já marca o horário. Chegou naquele tempo, ele coloca lá que o HH dele são de 2 horas para realizar a troca e reoperar o equipamento. Então, por 2 horas ele vai fazer esse trabalho e reoperar. Ainda vão sobrar duas. Então, o que que a gente faz, né? Realiza todas essas manutenções conforme os bolsões de tempo que a gente tem. É comum? Não. O comum é quebrou, você tem que arrumar, né? Depende também se a planta, a unidade tem redundância ou não. Mas, de fato, é dessa forma que ocorre. Perguntar, João, Juscelino, vocês trabalham na manutenção aí na planta de vocês? É, manutenção aqui. O que que mais acontece aí, a programada ou a emergencial? Mas é a programada, né? A Todo dia programada? é programa, porque todo dia o povo, eu não, né? Porque eu trabalho de dia, mas o povo da noite Uhum. dá manutenção. Eles corrigem tudo que tem, né? Aí a emergencial mesmo quase não acontece. Só quando Caraca, quebra um eixo, quando rasga uma correia, mas é muito difícil acontecer isso. Às vezes acontece. legal, mas vocês rodam uns 24 por 24, 7 dias de semana? Não, e lá roda das 6 da manhã às 6 da tarde, aí para manutenção, para dar manutenção, aí 10 horas volta a rodar de novo, aí roda até 6 da manhã. Caraca, que legal. Aí 6 vai de novo, né? 6 até Aí, 6 da aí tarde, desliga não, manutenção. ele só desliga 6 horas da tarde, aí liga 10 horas da noite, aí a gente só desliga no outro dia 6 horas da tarde. Então começa às 22 e acaba às 18 do outro dia. É, desse Tem jeito. 4 horas para manutenção todo dia? 4 horas todo dia e dia de sexta e a corretiva, né? Aí o que quebrou, o que tá quebrando, o que tem que trocar, a correia que tá rasgando, aí troca tudo na sexta. Aí sexta é parado o dia inteiro para manutenção. Caraca, que legal. Nunca tinha visto um rodando assim não, João. E o cara tem um tempo para dar manutenção. As máquinas têm a idade avançada, como que elas estão? A maioria lá tem 8 anos, né? Porque montou o maquinário até lá tem 9 anos. Vai fazendo 10 anos agora. A maioria é tudo dessa idade. Só tem umas lá que cresceu o maquinário agora que tá nova. Tem 1 ano, tem 2 anos. E o normal da vida útil desse equipamento, você sabe quantos anos? Aí vai reformando, vai levando o tanto que der. Mas a Hum, maioria das peneiras, essas coisas, duram uns 14 anos, 15 anos. Aí vai acabando entendi. tudo. Aí tem que ir reformando. Mas é um maquinário que aguenta muita paulada, né? Pedra, só pedra que passa. Ah, legal. Juscelina, a sua é assim também? Aqui também é mais ou menos no padrão que o João Vitor falou, só que a gente roda manhãzinha, né, quando parte o moinho, aí roda até 5h45. Uhum. 45 e volta às 10, que é considerado o horário mais caro de energia, né, horário sazonal. Aí sempre tem um mecânico, um ajudante deslocado também. E a nossa Ah, do moinho é 15 em 15, na segunda, e sacadeira é toda segunda, porque sábado e domingo eles rodam direto para encher o estoque. Segunda fica parado. caraca, que legal. As duas, a sua, João, é de. A Juscelina é moinho, né? E a sua, João? A minha faz brita, né? Brita e areia. Brita e areia. Pô, não sabia que rodava assim, não. Então, esse horário de parada é justamente pelo consumo de energia ser elevado, né?
Eles Mais falam que caro, na verdade, né? ruim é para os meninos que ninguém gosta desse horário. Que eles entram meio-dia e saem 10 horas da noite. Eu já, como falou, eu fazia manutenção, era predial, e lá o prédio rodava exatamente nesse horário, só que entrava às 5, entrava às 17 e o gerador saía às 20. Aí eles rodavam no diesel. Tava uma demanda menor, o gerador tocava o prédio. E de fato é isso aí mesmo, né? O horário, esse horário aí que o pessoal sai do serviço, né? Geralmente já findando o comercial até a hora do pessoal ir dormir, né? Que é às 10, 9, 10 horas, isso é mais caro e é no, não vou falar no Brasil inteiro, mas isso é aqui em Goiânia, onde eu trabalhava era Belo Horizonte, né? E o pessoal muitas vezes roda com diesel, gerador a diesel. Não sei qual que é o nível de consumo de vocês, né? Se vale a pena. Mas provavelmente o pessoal já roda na capacidade legal, né? Não fica. Tem vezes que você tem que rodar muito a mais do que é o programado, ou sempre segue a rotina? A maioria das vezes segue a rotina ainda. Segue a rotina. Então a produção tá bem, como fala, tá bem certinha, tá bem ajustada. Legal. Então, de vocês, de fato, vocês têm manutenção corretiva programada, né? Vocês têm um horário adequado para isso e leva o máximo de equipamentos até esse momento. Como fala, vou falar na minha, o normal é quando tem manutenção corretiva e emergencial. A gente tem programadas também? Tem, mas a maioria é emergencial. Então, assim, quando quebra, é vambora e dá-lhe, né? Diferente de alguns momentos que a gente tem redundância lá, e aí onde tem redundância, aí a gente consegue programar de forma tranquila, né? Para executar. Mas acaba que a programada é mais tranquila, assim. Eu digo na questão emocional, né? Que não tem ninguém fazendo pressão, tudo mais. Você tem um horário certo, você vai executar. É lógico que você vai ter pressão, né? Pelo que você programou lá, seu HH. HH, quando for para vocês, é hora homem, né? Você vai colocar lá, quanto se eu tenho 4 horas homens. Eu posso fazer com um homem 4 horas, com 2 homens em 2 horas, com 4 homens em 1 hora, entendeu? As tarefas a gente vai definindo dessa forma para ficar mais fácil na hora de computar. Mas a emergencial não é muito legal não, porque a pressão é muito maior, né? Mas é isso. Tanto vocês entenderam a diferença das duas, né? João, Entendi, Zelina. entendi. Nas aulas é a mais difícil do pessoal entender são essas. O legal é que vocês têm o espaço de fato para fazer e isso ajuda. Normalmente ninguém tem. Se a máquina quebrou, como que eu vou parar para esperar? Todo mundo acha que é emergencial, né? Mas de fato tem essas duas diferenças. Eu, quando comecei também, eu achava muito estranho. Como que eu tenho uma corretiva programada? Se quebrou, eu tenho que arrumar. Mas aí tem os casos, né? Que ela roda parcialmente, igual no caso de vocês, aí já tem um horário específico. É exatamente isso que vai dizer, né? A programada é quando a gente tem um espaço, e a não programada ou emergencial é que tem que ser feita na hora. Que vai dizer, né, que a emergencial deve ser evitada para que se evite, né, gargalos de produção, paradas de linha e tudo mais, justamente para que a equipe também de manutenção não viva só correndo atrás. E quando você trabalha só com a emergencial, você tem mais chance de erros de sobressalentes, né? Não ter a peça no seu estoque para fazer o serviço, faltar uma ferramenta, porque é tudo feito de forma, né, muito mais. Seria muito a pressão, né? A pressão com a cobrança. Outro tipo de manutenção que a gente tem é a preventiva, né? É a adequação realizada de forma a reduzir ou evitar a falha ou quebra no desempenho, né? Ou queda no desempenho, obedecendo a um plano previamente elaborado, baseado em intervalos definidos de tempo. Então, como que é a preventiva? Vou ter lá a minha rotina de manutenção e o intervalo de tempo que eu executo. Exemplo, eu posso ter uma rotina mensal, uma rotina bimestral, uma rotina semestral e uma rotina anual. Então, eu vou fazer a programação de cada uma delas e chegando nesse período, né? Por exemplo, primeira semana de setembro eu faço a minha mensal. Então, na primeira semana de outubro eu faço de novo, de novembro eu faço de novo e assim vai, seguindo um passo a passo, um checklist. Então, a preventiva prega uma metodologia de trabalho em que, que o principal objetivo é a prevenção da parada de uma máquina ou um equipamento devido a falhas,
ao contrário da manutenção corretiva que atua, né, após a quebra. Então, para isso são feitas análises a fim de se planejar uma parada de máquina para a realização de manutenção, evitando a ocorrência de emergências. Então, a ideia é o seguinte, estou lá com vou usar o rolamento de novo, dura 5.000 horas. Eu acompanho no meu orímetro, chegou em 5.000, eu vou lá e troco o rolamento. E é assim que é a preventiva. Minha correia, né, o João estava falando da correia. A correia gira lá, trabalha 10.000 horas. Chegou em 10.000 horas, eu troco. Independente do estado. Eu não vou ficar fazendo avaliação, não. A preventiva eu vou lá e troco. A periodicidade é feita de forma adequada. Reapertar os parafusos no quadro elétrico. Todo mês eu vou lá e reaperto. Isso aí é a preventiva. É executar a tarefa que está designada conforme a periodicidade. Que é a preventiva aqui? Vai citar o exemplo do carro, né? Que um óleo, por exemplo, um óleo lubrificante do motor é para 10.000, chegou em 10.000 quilômetros, você vai lá e troca. Você não faz uma análise para ver como que está o óleo, se ele tem possibilidade de rodar mais ou não. Você vai lá simplesmente troca. Preventiva é boa o quê? Imagina se eu tivesse um carro, né? Comprei na concessionária, vou usar o carro. Se eu faço a preventiva da concessionária, dificilmente eu tenho uma quebra, dificilmente eu tenho uma corretiva, porque eu estou trocando tudo, tá tudo novo, tudo adequado, então a chance de quebrar é menor. E qual que é o contraponto? O preço, né? A preventiva fica mais cara no comparativo às três, porque muitas vezes você troca algo que poderia durar mais tempo, né? E toda hora você trocando, sobressalente, parando a máquina, né? HH da equipe, isso custa caro. Então, a preventiva é uma forma de evitar a corretiva, mas você está investindo, né? Então, eu invisto dinheiro mesmo, né? Invisto gastos, invisto, né? Aumento o meu custo em manutenção preventiva para que eu evite a corretiva. Então, quando que isso é interessante? Quando uma parada de máquina te gera um prejuízo muito grande. Exemplo, eu tenho um sobressalente corriqueiro que se eu ficar trocando ele, eu vou ter 5.000 reais a cada troca mensal. Mas se minha máquina parar, eu perco, né, a cada hora aí 20.000. Então, se eu trocar 5.000 perto de 20.000 a hora parada, né, de produção, os custos aí que eu tenho, ou que eu deixo de ganhar, na verdade, né, seria o faturamento, vale a pena. Então, é isso que a gente bota na conta do lápis para colocar a preventiva em ação. Qual é o risco que a gente corre, né? Lógico que eu vou analisar tempo entre paradas de tempo para reparo, né? Tem vários aí que são os MTTF, MTR, né? Então são vários aspectos aí que a gente avalia para definir isso. Minha máquina está quebrando muito, eu prefiro então investir em preventiva, evitar que ela quebre, né? Ah, toda hora a correia tá arrebentando. Então, vou fazer uma preventiva aqui. Muitas vezes eu tenho que fazer o que mais? Até uma análise como fala? Árvore, né? De causa raiz. É minha análise de causa raiz, na verdade, é o nome. Para verificar o que está dando essa recorrência, né? De corretivas. E aí sim eu posso colocar no meu plano uma manutenção preventiva para evitar. Exemplo, minha correia está fala, tá estourando muito. Eu vou ver, tá vendo uma sujidade na correia, entre a correia e a polia, né? Vamos dizer que o sistema de transmissão é assim e tá desgastando a polia. Então, eu vou colocar uma preventiva para quê? Limpar essa polia, limpar essa correia. Algo normal? Não, estou usando um exemplo empírico aqui, né? E isso seria uma preventiva. Então, todo mês eu vou fazer isso e vou analisar. Estou fazendo mensal, diminui minha quebra em 40%, mas eu estou tendo uma perca de faturamento grande. Então, vou fazer quinzenal. Quinzenal baixou para 10% de quebra, né? E minha perca tá assim, tá melhor. Então vou fazer ela semanal. Aí eu coloco semanal, eu vejo que eu paro demais a máquina e perco produção pelo tempo parado, né? Mas a quebra, em vez de cair de 10% para 1, caiu para 8. Então eu parei mais a máquina e não tive redução nas quebras. Então aí eu vejo, pô, semanal não é legal. Meu, como falo, meu quinzenal deu um resultado melhor. E é exatamente isso que você vai fazendo, né? Você vai definindo uma rotina e analisando. De certa forma, a preventiva roda com o pessoal chama de Kaizen, que é melhoria contínua, né? Ou seria um ciclo PDCA, que você vai analisar e depois vai fazer um plano, Plan, Do, Check, Act, né? Você fez o plano de manutenção, executa a manutenção, vai lá avaliar. Então, eu avalio, vejo e agir, né? O que eu vou agir? Vou diminuir a periodicidade.
né? Faço meu plano ali de novo, atuo, vou analisar, né? Checar. Pô, não teve melhora nenhuma. Então, o que que eu vou agir? Vou voltar ao meu plano quinzenal. Então, é isso. É sempre fazendo essa melhoria, essa análise na definição de planos de manutenção preventivos, né? Então, em algumas situações, a manutenção preventiva pode ter um custo muito alto, pois o tempo de parada de máquina geralmente é grande. Em alguns casos, são trocadas peças que resistirão mais horas de trabalho, além de ser preciso um grande estoque de peças de reposição dentro das empresas. Essa é a questão da sobressalência na preventiva, tem que estar ajustada. Então, para que a preventiva seja realizada de forma eficiente, deve ser elaborados cronogramas com planos de revisão periódicos e desenvolvimento de um sistema de informações com definições claras das responsabilidades de todos envolvidos no plano de manutenção. Então, com o intuito de que as informações fluam rapidamente entre todos os setores envolvidos em uma parada de máquina programada. Aí eu vou executar minha preventiva. E a preventiva, como eu faço um cronograma, eu ajusto com a minha produção para que ele seja executado de forma sistemática. É uma preventiva, né? Reduz riscos de acidente de trabalho, ocasionados por quebra de máquina, aumenta a vida útil do equipamento, elimina risco com acidentes ao meio ambiente, aumenta a produção, né? Com a quebra inesperada sendo reduzida, a gente aumenta. E redução de custos, né? E esses custos é o seguinte, no faturamento que a gente poderia produzir. Porque aí, se for comparar uma com a outra, muitas vezes a preventiva é mais cara do que a corretiva. Então, ela se torna conveniente quando os custos relacionados às falhas forem extremamente altos, que eu estava dizendo para vocês, e quando a falha do equipamento envolver um risco ambiental ou um risco ao trabalhador. Porque, por mais que a empresa se importe, né, no geral, as empresas se importam com o colaborador, ninguém quer perder, tem a questão também, né, do ambiente. Que a dependência pode tomar uma multa, né, um vazamento e tudo mais. Por exemplo, deixa eu ver, na indústria vocês, não sei, acho que vai ter caldeira, né? Uma caldeira ali que o pessoal não tá fazendo a manutenção adequada, chega lá e começa a sair a fumaça, né? Com os poluentes que deveriam ser filtrados. Então, tudo isso aí vai verificando, né? Tratamento aí de dejetos e por aí vai. E agora a terceira manutenção, né? Que geralmente é uma trinca comum, que é a preditiva. Então, é corretiva, preventiva e preditiva. Então, de respeito, né, à preditiva coleta de dados sobre as condições reais de funcionamento das máquinas, de maneira a estipular a vida útil de seus elementos, informando desgastes das peças e processos de degradação, além de possibilitar manutenções antecipadamente à necessidade do serviço. Voltar na correia lá, o João usou a correia, né? Então, como que seria? A correia para 10.000 horas, na preventiva eu troco. Na corretiva, eu espero ela quebrar. E na preditiva, eu vou analisando ela. Vou analisando, eu vejo os sinais por todo o seu corpo, vejo a extensão dela como que tá, vejo o toque, né, na polia, no caso. Exemplo, minha polia agora eu tô quase tocando no fundo da polia. Não pode, né? Porque senão desgasta, ela vai quebrar. Tá ressecando muito. Então, tudo isso a gente vai analisar, seria a preditiva, vou coletar dados. Outro exemplo, eu falei do quadro elétrico. Na corretiva, eu espero queimar alguma coisa, vou lá e troco. Na preventiva, eu passo lá reapertando todo mundo, né? Vou lá e reaperto minha contactora, meu disjuntor, temporizador, relé térmico, 1 milhão de coisas que pode ter. E na minha preditiva, como que eu faço? Eu pego uma câmera termográfica e vou verificando por temperatura qual que está o desempenho. Ali eu consigo ver se tem algum ponto que eu tenho que reapertar ou não, que tem algum elemento com alguma anomalia, um condutor com a temperatura muito alta, eu posso ali colocar já meu multímetro, meu alicate em perímetro e ver se a corrente está dentro do que a gente espera. Então, eu consigo ver vários sinais e indícios de que o equipamento está bom ou não está. Essa é a preditiva. A preditiva faz o acompanhamento do equipamento para a definição. Então, se a correia rodava 10, né, na preventiva rodar até estourar. Ou na corretiva, quem usar corretiva. Quem usar preventiva chegou em 10 troco. E a preditiva eu acompanho. Essa correia durou 13.000 horas. Então, eu já tive um ganho ali, conforme o fabricante estipulou na vida útil, de 30%, né? Aumentei 3.000 horas de 10, então 30%. E qual que é o ganho?
Eu rodei 13 mil horas e não esperei quebrar. Eu vi um sinal de que o risco estava elevado de falha, né? Vou lá e troco. E minha máquina não parou. E eu ganhei 3 mil horas. Se fosse na corretiva, minha máquina ia parar, que eu tinha que fazer a manutenção de forma emergencial. Então, é isso. Esses são os três conceitos. A preditiva é a queridinha do momento, né? Não sei, aí na indústria de vocês envolve muito termografia, análise de vibração, é, espectrometria, ferrografia. Então, são vários ensaios e análises que a gente faz coletando dados para pegar qual seria o estado atual do nosso ativo, da nossa máquina. Então, essa é a diferença da preditiva. Por que a preditiva não é feita em todos os locais? Primeiro, você precisa de uma mão de obra mais especializada para operar uma análise de vibração. Por quê? Ah, coloca lá a caneta, beleza. Mas quem que analisa os dados? Termografia, mesma coisa. Eu estou lá com a pistola, com o visor termográfico, mas quem vai analisar e entender por que está a temperatura mais alta ou mais baixa? Então, você precisa de mão de obra técnica qualificada para fazê-lo. Os equipamentos não são baratos, né? Infelizmente, eles não são baratos e você tem que ficar ali fazendo análise desses dados. Então, a mão de obra, de novo, além de saber manipular, tem que saber ler e interpretar esses dados. Acaba sendo algo bastante confiável na tomada de decisões, né? Por exemplo, lá na empresa tinha uma rotina preventiva que era realizar igual eu falei para vocês, o aperto de todos os parafusos no nosso quadro elétrico. Depois que a gente fez a compra de um visor termográfico, o cara passava com o visor olhando. Se precisar apertar um, ele ia lá e apertava um só, não apertava nenhum. Então a gente diminuiu o nosso custo de HH fazendo isso em todos os parafusos, né? E começou a analisar de forma mais efetiva. A palavra seria efetiva, os nossos quadros. Então teve um ganho muito grande. E de fato, isso aí, não sei se vocês utilizam a preditiva, né? Es- algum desses dessas técnicas, né? O João falou aí de trabalhar com brita e areia, deve ter a vibração muito elevada, né? Lá nos ativos dele. E aí pode ser um ponto para analisar. Termografia também lá vai ser bastante útil, que deve esquentar muito, né? São equipamentos robustos. No moinho do Juscelino, eu creio que também temperatura esteja boa, mas vibração os dois vai usar em quase tudo, né? Em diversas plantas aí, realmente são técnicas que somam muito e ajudam muito na tomada de decisão, porque você não fica só confiando na vida útil do que o fabricante fala, porque vida útil ele usa valores médios, né, para definir e nem fica à mercê da sorte, né, que é quando quebrar a troca. Então, essa sim, a queridinha 4.0 vem citando muito, né, esse tipo de manutenção. E várias e várias plantas têm migrados ou implementado sistemas para que elas sejam feitas. Consegui deixar claro para vocês a diferença entre as três? Ficou claro, sim. Ô, João Juscelino? Positivo. Aqui, igual você falou, a gente tem um especialista que vem uma vez no mês com um contrato, Uhum. porque faz com um equipamento mais simples, diário, né? E tem o especialista que vem uma vez no mês para fazer a preditiva. Ele Aí é faz legal. a câmera térmica, com análise de vibração completa. Aí ele bate os dados para a gente já trocou o rolamento que a gente achava que estava novo, mas o equipamento identificou. Exatamente. Aí você tem a vivência, né, Juscelino? Isso aí parece que é como se fosse se tivesse um raio-x para fazer da máquina, né? Você consegue pegar os sinais e atuar em locais que você nunca imaginava que teria um problema, né? Eu creio que seja muito isso, só que aí que tá, a sua indústria fez a escolha de investir nisso, né? Porque provavelmente esse cara não vai ter um custo barato para ir fazer isso para vocês mensalmente, né? Positivo, é um preço elevado, só que como é produção de cimento, né, um moinho de Uhum, 46 toneladas a hora, e um equipamento leva o outro. Se um parar, para a planta. Então, é viável, né? exatamente. Então o custo, né, que você deixaria de faturar por hora parada perto a um contrato desse para trazer uma empresa externa para fazer esse tipo de consultoria, acaba sendo muito baixo, né?
E aí, de fato, então, vocês têm a vivência, basicamente são essas três principais, né? Então, aqui ele traz, ó, o que deve ser observado para implantar a preditiva. Então, verificação para identificar se o equipamento aceita algum tipo de monitoramento com tecnologia acessível e custos baixos, que dependendo, você vai ter um custo muito elevado para acompanhar e não é, como fala, não se justifica, né? No caso de Juscelino, no caso do João aqui, a indústria, né, pode ter um faturamento legal e equipamentos bastante críticos, justificaria. Mas tem locais que não. Então, por mais que você veja a nova tecnologia, né, queira utilizar, você tem que identificar se a mesma cabe, né, no processo. Segundo, o equipamento deve ser considerado fundamental para o processo produtivo da empresa, né, geralmente as máquinas críticas ou pontos de gargalo, a fim de que sua parada possa ocasionar grandes custos com a consequente parada de produção. Então, o lucro cessante, né, ou o faturamento cessante, e vai ficar ali travado enquanto a máquina não volta a operar. E a equipe de manutenção envolvida no processo deve passar por uma capacitação para que tenha condições de identificar e montar um sistema de acompanhamento, análise e diagnóstico de falhas para que esse equipamento seja monitorado da melhor forma possível. Então, outros conceitos aqui na evolução da nossa manutenção é a manutenção produtiva total, ou TPM, né, que vem do inglês, mas é um sistema que ó, foi implantado pela primeira vez em 71 no Japão, em uma empresa pertencente ao grupo Toyota. Então, o que o TPM traz, né? É o operador de equipamento passar por treinamento, aprender a realizar, né, manutenções mais simples ao alcance dele, que sejam de rápida execução e que ele, né, consiga ser resoluto nisso. Então, ele vai cuidar de um reaperto ali, ele vai cuidar da limpeza da máquina, ele vai cuidar de uma montagem que às vezes sai do local, um, uma troca, né, de um elemento que seja mais tranquila para se fazer. Então, o nosso operador, ele vai ser o primeiro manutentor. Ele não vai fazer as mais críticas. Ah, eu tenho que trocar a engrenagem do meu redutor e isso toma 3 horas. Não é isso que ele vai fazer. Mas ali, fazer um reaperto rápido, reoperar uma máquina, né? Vamos dizer que deu um surto lá e tem que voltar, tem que resetar lá um relé térmico, né? Então ele vai reoperar uma máquina, limpeza também, que a sujidade pode estar afetando ao meu sistema de apoio, minha lubrificação da máquina, né? Pode lubrificar também. Então, essa é a ideia do TPM, que o operador seja uma extensão do tipo do time de manutenção. É lógico que a manutenção não acaba. As mais críticas e complicadas, de fato, o time tem que fazer, mas aquelas mais simples que estão ao alcance do operador, ele já consegue executar. E junto, né, com esse TPM, que é essa ideia que o pessoal lá em 71 no Japão desenvolveu, né, é o programa 5S, que também é deles, né, são 5 letras envolvendo conceitos, a organização, limpeza e senso de utilização, né, são os principais aí, vem senso de saúde, vem senso de organização, limpeza, utilização, saúde e algo relacionado a bem-estar. Mas vem muito do ambiente ser utilizável, esteja organizado, esteja limpo, né? E com o suficiente para fazer o serviço ao seu alcance, sem desperdício, sem perdas, porque a ideia do 5S é que esteja tudo ao seu alcance para fazer da melhor forma e que você não fique perdendo tempo, né? Evitar desperdícios, que tudo esteja de forma usual para a gente. Então é outro sistema também, creio que, não sei como que é lá, Juscelino, vocês têm um programa de 5S também dentro da fábrica? Positivo. A gente Tem tem, também, né? e tem, Afeta. Ah, a gente trabalha muito em UAL, né? Limpeza, arrumação, organização, limpeza e arrumação. Mas o 5S é aplicado sim. é justamente isso aí. As empresas às vezes mudam de nome, mas o conceito é esse, né? A ideia é isso evita acidente, isso evita desperdício, sujeira, máquina estragar mais rápido. E não sei se afeta para vocês aí no PPR no fim do ano. Positivo, entra aí no indicador de BR.
Nossa, PL. Então, é a PL, né? Então, muitas empresas usam esse censo como indicador. E isso aí, de fato, ajuda. Eu já trabalhei, né, em indústria que utilizava o 5S como um dos principais balizadores, né? O primeiro lá era segurança, mas o 5S era muito cobrado, participação nos lucros, né? No fim do ano, lucros e resultados, era muito forte também. Então, acaba que todas, né, têm essa preocupação e, de fato, se a gente consegue colocar na nossa casa também, né, no nosso dia a dia, a gente ajuda muito. Outra coisa importante, envolvendo manutenção, que ele traz manuais técnicos, manuais de procedimento, manuais de política, manuais técnicos e manuais organizacionais. É ter essas informações retidas, seria quase como se fosse uma biblioteca da manutenção. É lógico que hoje muita coisa está digital e depende, né? Já vi indústrias, né? Setores de serviço também que atuam muito o pessoal mobile, né? Tem no aplicativo ali as OS que ele tem que fazer, os planos de manutenção, tudo isso ali dentro, né? Manuais técnicos no celular também, mas outras nem tanto. Então, muitas ainda têm essa biblioteca. E o que que é o ideal? Que você guarde as informações que são pertinentes. Exemplo, no, lá na unidade do Juscelino chegou a ensacadeira nova. Ensacadeira é alemã. E aí, nessa compra que eles fizeram, solicitaram que o manual viesse em português. Beleza, guarda. Aí, quantas empresas têm essa ensacadeira no Brasil? Mais duas. Então, esses manuais são restritos, né? Traduzidos em português. Então, vai lá, o cara não guarda, não deixa em local acessível. Você vai, pô, preciso do manual dessa máquina. Vou buscar na internet. Só tem alemão. Acho que tem muita coisa em inglês e russo, né? Nessa nossa área de mecânica, eu não sei por quê. O russo também é uma língua que tem muita coisa, eu acho muita coisa aí. Não que eu saiba ler, mas a gente tenta traduzir o máximo, né? Acha muita coisa em russo, mas aí chega um ponto que você só tem três línguas, né? Alemão, russo e inglês, fácil acesso. Você vai fazer como? Ah, hoje tem muito software que traduz, mas você está precisando na hora. Você vai esperar o software traduzir e te entregar esse manual em 50 minutos, em 30 minutos, em 20 minutos, né? Você já está perdendo tempo. Muitas vezes a tradução também não vem de forma fidedigna, igual o manual que o fabricante parou para escrever e traduzir e te entregar. E aí, lógico, né? Quando ele vai fazer isso, ele vai tomar os cuidados para que as informações cheguem de forma clara e direta. Agora, um software traduzindo, ele vai fazer a tradução conforme ele acha essas palavras, né? A equivalência delas de um idioma para o outro, e pode ser que informações não fiquem claras e nem precisas. Então, aqui eu estou falando disso, manual de políticas também, né? Exemplo aí para cuidados com, né, qual que é a nossa política com relação ao armazenamento de químicos, né? E seguir FISC e tudo mais, manual de procedimento, né? Como que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com o meu carrinho de ferramenta, com a minha mala de ferramenta, o ferramental eu tenho que retirar com o meu almoxarife. Treinamento é a mesma coisa, né? Como que eu vou treinar o meu colaborador? Então, com essa técnica, por quê? Cada treinador tem uma forma de fazer, mas quando você padroniza, ajuda muito, né, na execução, porque você não tem tanta diferença, a sua equipe conversa de forma igual, e se você precisa trocar, é muito mais fácil. Então, manual de treinamento e organizacional também para entender, né, a função, hierarquia e tudo mais. A ideia é que essas informações estejam centralizadas em um local, seria uma biblioteca, né? Costumam falar biblioteca, mas é essa linha da manutenção. Você fazer o armazenamento de informações, principalmente os manuais técnicos, porque por vezes, né, os fabricantes dos nossos ativos não são brasileiros, não são da indústria nacional, e a dificuldade para ter o manual no idioma adequado, né, é complicado. E aqui falar um pouquinho dos ensaios que a gente tem, né, envolvendo o preditivo, que eu falei da ferrografia. O que que a ferrografia faz, ó? Utilizado em máquinas de grande porte, onde a parada desses equipamentos pode ocasionar um grande custo para a empresa. Então, olha lá, desenvolvido década de 70 por Westcott, né, que em suas experiências utilizava um ímã para separar as partículas de ferro do óleo através da magnetização. Então, a gente vai tirar uma amostra e enviar para o laboratório.
Então, a parte do princípio de que toda máquina se desgasta e gera partículas, sendo que o tamanho e a quantidade são indicados da severidade do desgaste. Então, a morfologia indica a causa do desgaste. Então, pode ser tanto quantitativo quanto analítico. Ferrografia e análise, né, desse óleo que a gente tira do equipamento, quantitativo. Então, determina a concentração e tamanho das partículas, a severidade do desgaste do componente à medida com essa técnica. Então, para determinar a quantidade de partículas, é utilizado um contador, né, de partículas que as quantifica em grandes e pequenas de forma rápida. E análise analítica, né, o ensaio analítico. Então, com este exame, é possível identificar os tipos e causas do desgaste através do exame visual da morfologia. Então, a ferrografia analítica classifica as partículas com desgaste em 5 grupos, apresentados no quadro a seguir. Então, óxido de ferro, né? Aí ele já dá a causa, que é a umidade, falta de lubrificação, ferrosas, esfoliação, né? E outras não ferrosas também, poeiras e outros contaminantes, né? Exposição, ambiente agressivo, falta de vedação. Então, é como se fosse a vibracional, né? Na vibração que você está falando, Juscelino. Né? Ele vai te dar esse formato de onda aqui, é referente, igual você falou, um rolamento que está ruim, ou esse outro aqui é desbalanceamento do eixo. Então, é da mesma forma a ferrografia. A diferença é que coleta, né, o óleo do equipamento e leva para o laboratório para realizar a análise. Então, esse aqui envolve a preditiva também. A espectrometria, né, que é outro ensaio aí, os 4 mais, né? Então, a espectrometria, segundo aqui da aula de hoje, análise realizada principalmente para identificar elementos químicos presentes no lubrificante do equipamento, sendo este um método de absorção atômica e de emissão óptica. É nesse procedimento, a amostra de lubrificante, né? De novo, a gente vai analisar, porque ele está tocando, né, nas partes móveis e passa pelas galerias e tantas outras partes do nosso equipamento. Então, ele é importante, né? É lógico que tem sistemas ali, vamos dizer que a lubrificação não é um fator crucial e eu não tenho um nível de lubrificante tão alto. Então, eu já não vou usar esse tipo de ensaio. Eu vou usar uma análise vibracional, uma termografia e tantos outros, né? Mesmo que eu pegue a vibracional, não pega todos os elementos. A análise com o termovisor, né? A termográfica também, eu não chego. Eu tenho um equipamento grande, ele vai analisar e tenho várias camadas, né? Então, eu já não conseguiria ter uma análise efetiva, mas o meu lubrificante está lá. Então, aí a gente já usa essa também. Então, nesse procedimento aqui da espectrometria, a amostra de lubrificante é inserida em uma câmara de combustão, onde o material é desintegrado a seu nível atômico, sendo que desta maneira é possível identificar a composição química do lubrificante, pois cada elemento possui frequência característica, tornando possível sua identificação. Então, essa análise identifica não só partículas ferrosas, mas também partículas não ferrosas contidas no lubrificante, fazendo com que se obtenha uma análise completa dos elementos químicos presentes no lubrificante. Então, eu analisava as partículas. Agora eu vejo os elementos químicos no meu lubrificante, né? É possível fazer espectrometria em campo através de instrumentos portáteis que facilitam a análise desses elementos. A terceira, análise de vibrações, né? Detectar futuras falhas e quebra de elementos mecânicos nos equipamentos, de maneira que o monitoramento dessas vibrações faz com que seja possível a realização de uma manutenção programada, reduzindo assim os tempos de parada e os custos com paradas de máquina. Então, a vibração acontece quando ocorre uma oscilação em torno de uma posição de referência, sendo o resultado de forças dinâmicas que se excitam, fazendo com que a vibração se propague por toda a máquina e estruturas ligadas a ela. Então, se essa vibração, né, ocorrer fora dos níveis normais de forma acentuada, ocasiona fadiga e, por consequência, a quebra de componentes, né, do nosso equipamento. Aqui, ó. Dentre as principais fontes de vibração encontradas em máquinas e equipamentos, a gente pode destacar acoplamentos com desalinhamento e rotores desbalanceados, rolamentos deteriorados, engrenagens defeituosas, né, ou com dentes quebrados, vínculos desajustados e eixos deformados, né, então acoplamentos ali que não estão legais. Temos faltas de rigidez e problemas aerodinâmicos ou hidráulicos,
um fluxo muito turbulento, que era para estar laminar. Eu tenho aerodinâmica também, o meu fluido, né, que pode ser o ar, teria que estar laminar, está turbulento. Então, isso aí pode também trazer, né, esse tipo de problema. Falta de rigidez, o aperto dos meus, vamos lá, por exemplo, o parafuso, né, fazer a fixação, um elemento de suporte, né, eu posso estar com problemas neles, ou o meu sistema de amortecimento também. Falta de rigidez pode ser fundação mal feita, né? Tem que fazer a fundação do minha para a minha máquina trabalhar e ela, né, foi mal feita. Então você tem problemas também. Cavitação, né? Cavitar a gente viu na aula de bombas, né? Lá a questão da cavitação e ela afeta também a desbalancear a máquina, além de você não ter o trabalho adequado. Lubrificação deficiente, que tem gera atrito, e folgas excessivas em buchas também, fazendo ele dançar, né? Ou um atrito bastante alto, aumenta a temperatura e a vibração. Desbalanceamento de rotores de motores elétricos e nivelamento do equipamento de forma inadequada. Então, a correção desses fenômenos, né, de três formas: elimina fontes causadoras, executa, né, o alinhamento ou balanceamento dos componentes. O segundo, né, isolando partes das máquinas com amortecedores ou elementos elásticos, reduzindo ou até eliminando vibrações. A ideia, né, é que se elimine. Ou realizando atenuação de respostas de maneira a alterar a estrutura da máquina, geralmente construindo reforços. Então, aqui está mostrando, né, a análise, e tem o nosso visor para converter nessas ondas aí em espectro de frequência, e com isso a gente compara, né, tem os comparativos conforme a norma. Cada tipo, né, de frequência, espectro de frequência é conforme um tipo de desvio. E aqui não está a termografia também, né, com visor termográfico para execução do seguinte: eu vejo meus pontos que estão em temperaturas elevadas. Exemplo, não conheço minha máquina, mas chegou nova lá, né, no moinho Juscelino. Você vai lá deixa em operação, né, um certo tempo, vai lá com a câmera e vê. Essa aqui é a temperatura normal, aqui, e tudo mais. Você vai fazendo acompanhamento. Depois ali de 2, 3 anos, você vai conferir, tá uma temperatura elevada, um ponto ali de um rolamento, uma polia com a correia, ou o meu cabo, né, de alimentação. Então, tudo isso a termografia vai te dar, né, com a imagem que vai variar de azul a vermelho. Geralmente, os pontos mais frios de azul, os mais vermelhos são os pontos quentes. Então, você vai analisando, comparando, vendo, né, e ele te dá um número, né, ele faz a leitura ali da temperatura no momento para auxiliar e facilitar. Exemplo, né, eu vejo ali que meu condutor ele suporta até, vamos usar a eletricidade aqui um exemplo, suporta até 70 graus meu condutor PVC. Eu vou lá medir, a temperatura está 75, eu já vejo que tem um risco elevado. O que está acontecendo? Pode ser que a minha máquina está com um problema lá, no caso você estava com um rolamento ruim, né, que você falou, está gerando um aumento na corrente elétrica, né, porque ele tem um trabalho maior a ser feito, aumento da corrente, o meu condutor está conduzindo uma corrente que não suporta e meu disjuntor não está bem selecionado, ou aí eu já uso uma IHM, eu já uso um CLP, não estou fazendo essa comparativo desse dado. Então, eu cheguei lá, a termografia, vi, e já posso, né, pegar esse efeito, procurar a causa raiz para evitar um problema maior, seja uma parada da máquina ou algo similar. Certo, Juscelino? Por hoje, alguma dúvida na nossa aula? Consegui deixar claro esses conceitos? Sim, positivo, deixou assim. A gente trabalha mais aqui no seminário, né? Tá chiando um pouquinho, Juscelino. Conseguiu sim. Aqui a gente trabalha quase similar, né? Uhum. Direitinho. Aí vocês estão caminhando bem, então. Que é o passo, né? Isso aqui é o que a gente imagina, né? O livro traz, é lógico que em cima do livro, mas eu recortei certamente como fala, os assuntos, né? Tanto é que eu falei mais de preditiva do que das outras, que é para onde está indo a manutenção, né? No caso aí vocês já trabalham dessa forma. Hoje, infelizmente, não são todas que trabalham assim, né? E pode ter certeza que quem trabalha e já emprega, né, essas técnicas, até a equipe de manutenção vive mais tranquila. Quer dizer que tem menos serviço?
Não, mas quer dizer que ela tem dados muito mais confiáveis para tomar a decisão correta. Então, assim, você tá munido, né, de muito mais informações e a chance de você acertar no seu decisório é muito mais alta. Então, seu risco diminui, sua confiabilidade aumenta e, posteriormente, né, como consequência, sua disponibilidade aumenta também. Então, todo mundo que vai empregando esse tipo de técnica, vai treinando, vai tendo um corpo de manutenção mais qualificado, o pessoal do gerenciamento, né, do decisório, também bem alinhado, pautado e buscando essas melhorias, pode ter certeza que os ganhos de confiabilidade e de disponibilidade acompanham. Certinho? Certinho. Ah, show de bola, Juscelino. Então, agradecer sua presença na web de hoje, desejar uma boa semana, pedir aí para manter estudando, né? Tem bastante conceito aqui nessa UC, tá manter estudando aí. Fique com Deus e até nossa próxima web. Amém. Deus também, viu? Bom descanso. Obrigado, tchau, tchau.